Assim que ele tirou a carteira, ele terminou comigo. Olha que loucura. Ele foi pra autoescola, terminou, passou na prova, tirou foto, postou aquela foto, chegou em casa e terminou comigo. O cara no fim da faculdade, eu já tinha pagado o restante ele ia ficar só mais um ano da faculdade. E eu já tinha conversado com a faculdade, já tinha pagado todo o ano letivo dele. Então, basicamente, ele tava formado. Ele tinha roupa de tudo quanto é marca que vocês possam imaginar. Eu dava dinheiro pra ele, que ele não trabalhava. Então, se eu me propus a tirar ele do emprego pra ele só estudar, se formar mais rápido e ter a carreira dele, tava até chamando ele pra trabalhar comigo, porque ele fazia administração e eu poder trabalhar comigo na minha empresa, eu me propus a dar um dinheiro pra ele. Então, eu dava dinheiro pra ele, ele não pagava nada, tinha dinheiro, 2 motos, não sei o que, terminou comigo. Chegou em casa falando que não tava dando mais pra ele. No dia seguinte, não tava dando mais pra ele, que ele não tava feliz, que não sei o que não era só porque eu tinha dinheiro que ele ia querer ficar comigo. Também, que não sei o que, inventando um montão de desculpinha. Eu falando, não, calma, vamos dar um tempo então pra você respirar, vai pra sua casa, que ele tinha lá a família dele, né, que era onde ele morava, vai pra sua casa, a gente conversa depois, poxa, a gente pode dar um tempo, não sei o que, a gente pode recuperar nosso relacionamento, eu sei que às vezes cai na rotina, não sei o que, eu gostava muito dele, então eu fiz essa proposta. E aí ele topou, falou que tudo bem, que precisava de um tempo e foi pra casa dos pais dele não, da família dele lá que ele morava, que a mãe dele tinha ido de arrasto. Aí, beleza, eu comecei a ficar conversando com ele por mensagem, não sei o que. Passou uma semana, eu fiquei sabendo que ele tinha alugado uma casa. Aí eu fiquei, ele tinha saído daqui falando que precisava de um tempo, não sei o que. Foi pra casa da família dele lá e agora alugou uma casa pra ele. Achei aquilo estranho. Falei, não entendi. Mas aí eu fiquei continuando conversando com ele meio que me dando um gelo, banho-maria, que não sei o que e tal. Até que do nada ele simplesmente me mandou uma mensagem falando, ele não tinha falado pra mim que tinha se mudado, que tava morando sozinho, falando pra mim que ele realmente viu que não tava dando certo, que ele não queria um relacionamento comigo e que ele queria terminar mesmo e que ele estaria devolvendo as coisas que eu dei pra ele. Aí nisso ele começou a simplesmente mandar um monte de coisas aleatórias pra minha casa, pelo mototáxi, só pra vocês terem uma ideia. Um monte de coisa, cada dia chegava uma coisa, eu tentei conversar com ele, ele não me deu abertura, não me deu papo nenhum. Começou a chegar as coisas. Só que ele me devolveu uma moto, e a outra moto ele não me devolveu, que é a que ele mais gostava. Falei, agora eu vou lá buscar a moto dele. Quando ele começou a me devolver as coisas, a princípio, gente, eu falei pra ele que não precisava, que tudo que eu dei pra ele era de coração, e ele começou a falar que não, que as pessoas sempre achavam que ele tinha um relacionamento comigo por interesse, mas que ele realmente gostava de mim e que ele não via sentido ficar com os presentes e que ele realmente tinha terminado comigo porque não tava dando mais pra ele, mas que nunca foi interesse e que ele fazia questão de devolver. E aí ele foi e começou a mandar um monte de coisa, mandava uma muda de roupa, mandava não sei o que, mandava isso, e eu não tinha como ir atrás dele porque ele não tava onde a família dele morava, e eu não sabia onde ele morava. Eu só sabia que ele tava morando fora da casa da família dele, mas não sabia onde era. Então, simplesmente chegava as coisas e eu ficava assim, gente, o que tá acontecendo? E ele foi devolvendo, um monte de coisa. Cada dia chegava um pouco, até que ele mandou entregar a moto lá. Quando ele mandou entregar a moto, eu falei assim, bom, amanhã ele vai devolver a outra, né? Passou uma semana, 2 semanas, e ele não devolveu a moto. Aí eu mandei mensagem pra ele e falei assim, vem cá, cadê a outra moto? Já que é pra devolver tudo, não tá com todas as boas intenções não, então devolve a moto. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, a outra moto eu vou ficar. Eu falei, não vai não. Não vai mesmo. Mandei uma mensagem pra alguém da família dele que eu sabia que tinha ali uma inimizade e perguntei se sabia onde ele tava morando. Foi tiricada, a pessoa falou pra mim que sabia sim, me passou o endereço dele e aí eu fui lá pra poder buscar outra moto. Ele tinha alugado uma casa. Essa casa tinha uma varandinha e a gente morava num lugar bem tranquilo, as pessoas não mexiam nas coisas das pessoas. Era razoavelmente perto da minha casa, tá? E aí a moto dele tava lá. Gente, eu fui com um martelo já pra poder quebrar a moto, porque eu pensei, ele tá na maldade. Tá acontecendo alguma coisa muito estranha. Ele foi alugar uma casa, tá morando sozinho, não quer devolver a moto, muito estranho, não sei o que. Só que eu não tava sabendo de nada. Quando eu cheguei, eu falei, eu não vou chegar de cara quebrando, mas eu vou levar. Caso, entendeu? Eu já vou na intenção. Toquei a campainha da casa dele. Só que quem quebrou a porta, não precisei de mais nada. A minha melhor amiga. Que eu não falei com vocês. Eu tinha uma melhor amiga que vivia na minha casa. Esse é o erro. Eu coloquei uma mulher dentro da minha casa o tempo todo. Só que ela era minha amiga de infância. Eu confiava nela, sabe? Eu não tinha motivo nenhum pra desconfiar dela. Então, assim, era minha melhor amiga.
Ela abriu a porta só com uma camiseta dele. Gente, na hora que eu fui, eu falei, entendi. Já fui pra cima dela, dei nela, ele veio tentando separar. E aí ele começou a falar que era isso mesmo, que ele tinha se apaixonado pela minha melhor amiga, que não sei o que ele ia ficar com ela, que ele amava ela. Eu falei, você pode ficar, mas você não vai ficar mais com nada que eu te dei. E sendo que ele começou a gritar que tinha me devolvido as coisas porque ele não fazia questão de ter nada meu. Mas a moto ele queria ficar. A moto mais cara que ele gostava, ele queria ficar. Saí da casa, eles não entenderam nada. Fui pra moto e comecei a quebrar a moto, quebrando. Peguei o martelo, tava no meu bolso e fui quebrando. Eles tentavam me tirar, eu dava martelada neles e quebrando. Por resto, eles ficaram com medo que eu tava muito alterada. Tava com o martelo na mão e tava dando martelada neles. Não fizeram mais nada, ficaram parados, olhando, eu destruí tudo, quebrei a moto toda, quebrei tudo. Fui embora pra casa. Nunca mais eu quis saber dele. Só que aí, a minha melhor amiga entendeu e descobriu que era eu que sustentava ele. E que ele não tinha onde cair morto. E ela começou a ter que sustentar ele. Aí ela não quis, terminou com ele. Ele tentou voltar comigo, ficou me mandando mensagem, falando que me amava, que errou. Falou pra mim que ele que tinha terminado com ela. Mentira, ela que tinha terminado com ele, eu já tava sabendo. Quis voltar, eu não quis mais voltar. E foi assim que eu aprendi a nunca mais ajudar ninguém. Quando ele começou a me devolver as coisas, a princípio, gente, eu falei pra ele que não. Vazaram um vídeo do porteiro do meu prédio, que quase que o prédio todo foi abaixo. Gente, eu tô até agora de bobeira com essa fofoca, são tantas camadas. Então, menina, era assim, tinha duas vizinhas que elas não se bicavam. E elas moravam ali há anos. Porque parece que antigamente o pai pegou a mulher do outro, que pegou a mãe, que não sei o que. Eu sei que um chifrou o outro e eles tinham um problema de família, todos eles. E aí tinha duas vizinhas, me engasguei com o veneno. Tinha duas vizinhas que continuaram morando ali. Mesmo com todo mundo indo embora, parece que era aquele apartamento que morava meio que com a família toda, ficaram essas duas ali. E ali elas não se bicavam, só que elas eram vizinhas. E aí elas viviam brigando por conta de problema de 1900 e bolinha. Parece que eram os pais delas que ficavam brigando. Só pra vocês terem uma ideia, elas já eram casadas, burro velho, brigando por causa disso. Os pais, coitados, se bobear, já tinha ido até de arrasto, eu já tinha esquecido a história e elas ficavam brigando. Então, tipo assim, era uma implicância uma com a outra, que se uma peidava, a outra ligava na portaria pra poder reclamar. A outra ligava e fazia um escândalo. Era tipo assim, porque a gente sabe que quando você mora em condomínio, em prédio, você não pode espirrar mais alto que já vira toda uma confusão, você toma multa e os caramba. E aí, o que começou a acontecer? Do nada, o porteiro que trabalhava lá há anos começou a tomar partido de uma delas. E aí, isso foi rodando no condomínio. E olha que o meu condomínio era muito grande, tinha várias torres, tá? Foi rodando no condomínio, nos grupos que tinha do prédio, porque sempre tem um grupo do condomínio, nas reuniões, era sempre um bafafá. E a que não tava tendo seu partido tomado, começou a fazer escândalo falando que o porteiro estava defendendo a outra, que isso era um absurdo, que às vezes ela reclamava de barulho e o porteiro mandava ela parar de ficar implicando, que não sei o que ele tava sendo antiético, que ele tava tomando partido de outra pessoa, não tava sendo tipo neutro, digamos assim. O porteiro sempre negava, falava que não, que tentava apaziguar, que não sei o que, Até que um certo dia, um número aleatório que ninguém conhecia entrou no grupo do condomínio, no WhatsApp, pelo link de convite. Ou seja, alguém convidou, mas não se sabe quem. E quando esse número entrou, esse número simplesmente, tipo assim, gente, 6 horas da matina, estavam 6 da manhã. Ele simplesmente mandou um vídeo grandinho, tá? Que você via que notoriamente era de uma câmera que tinha sido instalada, escondida, porque tava em preto e branco, só que tava com som. E aí ele lançou esse vídeo lá e saiu, meu amor. E saiu e virou aquele Deus dará. Mas por que ele mandou 6 horas da manhã? Porque o administrador do grupo era o dono do prédio, né? Tinha vários responsáveis. Mas geralmente 6 horas da manhã, amor, tava todo mundo dormindo, entendeu? Não tinha muita gente ali pra poder apagar o vídeo. Ele entrou e postou o vídeo e saiu. Então, tipo assim, quem foi acordando, foi vendo e foi comentando. Gente, era simplesmente um vídeo do porteiro furafando com a vizinha que ele tava tomando partido. Lembra que ele tava tomando partido de uma das vizinhas e a outra começou a reclamar que não sei o que lá, e virou aquela confusão? Então, não sei como, não sei se foi a vizinha que não estava tendo seu partido tomado, provavelmente, não sei como, mas descobriram que os dois estavam tendo um caso. Só que o problema é, ambos são casados.
O porteiro tinha mulher, morava ali há anos e anos e anos. Ele não era, tipo assim, não era uma pessoa idosa, mas também não era uma pessoa nova. Era uma pessoa que tava ali no meio termo, sabe? Então ele era casado, ele tinha filho, morava ali há anos, porque geralmente quando um porteiro trabalha muito tempo no prédio, ele tem direito de morar ali, né? Ganha um apartamento, a família, pipipipopopó. E essa mulher também era casada. E ela era mais novinha, sabe? Ela era casada, tinha o marido dela, tinha 2 filhos. Então foi um bafafá que quando ela viu aquele vídeo, ela começou: que palhaçada é essa? Isso é invasão da minha privacidade, tira esse vídeo, que não sei o quê. E aí o marido dela respondeu no grupo: invasão da sua privacidade ou descoberta do meu chifre? Menina, eu no grupo assim, ó, chocada, tava eu e a minha mãe, a gente vendo e a gente, meu Deus, o que tá acontecendo? Eles começaram a discutir lá no grupo. O marido, a esposa do porteiro não estava no grupo. Não estava no grupo porque o porteiro não colocou ela. Só que mandaram pra ela. E aí ela entrou também no link. Não sei quem tava distribuindo esse link. E aí ela começou a discutir ali também. E eles simplesmente saíram do WhatsApp. A mulher do porteiro saiu do WhatsApp e foi atrás da vizinha que tava pegando o marido dela. E o marido dela não estava em casa, só que ele também tava vindo. E aí quando você acha que a situação não pode piorar, ela piora, porque virou um circo. E muitos segredos foram revelados quando o marido do que tava tomando chifre chegou. Esse número simplesmente... Porque a vizinha, que era a mulher do porteiro, que cansou de discutir por WhatsApp, descobrindo que tava tomando um chifre. E sim, gente, todo mundo ali, ó, ninguém falava nada. Todo mundo assim, ó, caladinho. E aí ela cansou de discutir por WhatsApp e começou a sair. A gente começou a escutar ela gritando, andando: eu estou indo atrás de você, que não sei o que. E aí todo mundo saiu pra poder ver o que tava acontecendo, porque todo mundo tava no grupo do condomínio e já sabia o babado que tava pegando. Ela saiu pra poder ir atrás da vizinha que o porteiro tava furafando, botando chifre na cabeça dela. E nisso, o marido dela começou a avisar que ele também estava vindo. Olha isso. Parece que o marido trabalhava de madrugada, tinha pernoitado e aí tava vindo do trabalho. E chegou todo mundo junto e começou aquela confusão. Ela batia na porta da vizinha, a vizinha não saía pra fora. Ela saiu das escadas, que você sobe nas escadinhas, pra bater na porta. Ela saiu e começou a gritar pra janela: sai pra fora! Que a janela da vizinha era assim pra fora, sabe? Sai pra fora! Que não sei o que, eu vou subir aí, nem que eu tenha que escalar isso. E gritando e berrando, não sei o que. E aí o marido dela, que até então tava na portaria, veio correndo pedindo: Jerusa, calma, Jerusa, calma. E Jerusa foi dando nele, apanhou Marco Tamborim no samba e toda aquela loucura que eu não sei. Só que a Jerusa tava ofendidíssima, né? Obviamente, descobrindo que tava sendo corno ali na frente de todo mundo. O problema deu-se quando o marido da mulher que tava pegando o porteiro chegou. Por quê? Porque ele começou a fazer um escândalo também. Foi pra cima do porteiro, que não sei o que. Foi lá, abriu a porta. A Jerusa foi atrás da mulher do porteiro, da mulher que tava traindo com o porteiro. Deu-lhe nela, saiu arrastando ela pelo cabelo e virou aquele vuc-vuc. E tipo assim, ninguém separava. As pessoas ficavam ali olhando sem saber o que tava acontecendo. Foi assim, né? Entretenimento do prédio. Só que aí o problema é que a mulher do porteiro se estressou muito. E aí ela começou a falar: se você tá pegando meu marido achando que eu sou a única chifruda, eu também tô pegando o seu. O marido da mulher que tava pegando o porteiro também estava pegando a mulher do porteiro. Só que ninguém sabia. Os dois fizeram de ofendidíssimo, só que ali na hora da raiva começaram a jogar uma coisa na cara do outro, discutindo não sei o que. E aí ela jogou na cara da mulher que também tava pegando o marido dela. E aí o porteiro ficou: como assim você tá me traindo com ele, que não sei o que? E o cara ficou com a cara enorme. A mulher que tava traindo com o porteiro foi pra cima do marido, falando: então você também tá me traindo, que não sei o que. E aí ela foi e jogou na cara da mulher do porteiro, que só tava pegando o porteiro, pro porteiro comprar partido dela em relação a outra vizinha que não tinha nada a ver com isso. A vizinha, a gente acha, né? Porque o vídeo espalhou do nada. E essa vizinha que não tinha nada a ver com isso, que era que ficava brigando com a outra, ficou ali olhando assim a situação. E aí a gente descobriu que ela tava pegando o porteiro pro porteiro defender ela com a outra vizinha. E no fim, a mulher do porteiro tava pegando o marido dela, que tava também traindo com a mulher do porteiro. E aí descobriu-se que todo mundo era chifrudo. Gente, aquilo ali foi um bafafá. No fim, todo mundo apanharam Marco Tamborim no samba. E depois foram cada um pra sua casa. A fofoca ficou rodando o condomínio, ó, tempos e tempos e tempos. Mas ninguém separou de ninguém. E a vizinha parou de ficar brigando com a outra vizinha. O dia que a minha mulher falou pra mim por que ela preferiu a mim e não meu irmão. Nesse relato, nós somos um macho,
Muito machucado. Nesse dia, inclusive, eu me separei da Jurandira. Eu tava casado há 2 anos, mas eu não sabia que a Jurandira tinha casado comigo por piedade. Tinha uma tia minha que tava vindo de fora, e aí a minha família resolveu fazer o quê? Vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco, e juntou todo mundo. Basicamente, eu fui humilhado na frente de todo mundo da minha família. Não bastava ser de um candenguinho ou outro, não. Tinha que ser todo mundo. Todo mundo ficou sabendo. Eu virei notícia pra família, entendeu? Fui parar no grupo da família, todo mundo debatendo sobre isso. Pois bem, resolveram fazer essa festa aí pra minha tia que tava vindo, muito tempo que ela não vinha. E eu falei pra minha querida esposa, Jurandira, por quem eu faria tudo. Tava com ela casada há 2 anos. Mas com ela eu tinha 3 anos de relacionamento. Ou seja, era 5 anos com ela num total, né? Cheguei em casa super animado, pimpões, e falei, querida Jurandira, vamos fazer uma festa fim de semana pra uma tia minha que tá vindo. Tia Cremilda. Ela falou, não, tranquilo, então suave, vamos pra festa lá da tia Cremilda. Isso durante a semana, a gente combinou tudo, cada um deu um pedaço de alguma coisa de carne, não sei o que e tal. Chegou o dia do churrasco, fim de semana, tia Jurandira, tia Cremilda chegou, cumprimentou todo mundo, tava lá na casa de mamãe, fizemos aquele churrascão ali e tal. E aí foi todo mundo tomando biritinha, bebe, desce biritinha, bebe, desce biritinha. E aí na hora do almoço, a minha mãe sempre gostou daquelas mesas postas, que você faz a mesa grandona e aí todo mundo senta, vai comendo, não sei o que. E a minha esposa, ó, Jurandira só tomando nas bebidinhas. Ela foi se empolgando e aí perguntaram pra ela também, não sei quem, o porquê que ela quis se casar comigo tão rápido, que não sei o que. Começaram nesse assuntinho, sabe? Isso não meio nada a ver. E aí ela me vira e fala, não, mas vocês não deviam me perguntar por que eu quis me casar com ele, não. Vocês deviam me perguntar por que eu quis me casar com ele ao invés de casar com o irmão dele. Que eu nem sabia que eles tinham toda essa interação. Quando ela falou isso, fez-se um silêncio. O meu irmão que tava comendo, quase morrendo engasgado com feijão na garganta dele. Eu olhei pra cara dele, olhei pra cara dela e falei assim, por quê? Aí a minha tia perguntou assim, por quê? Atrevida também. Todo mundo perguntou por quê? Aí ela foi e falou. A Jurandira me vira na frente de todo mundo, ela ainda não tinha se tocado. A besteira que ela tinha dito. E o meu irmão começou a engajar. E ele começou. Só que a Jurandira já estava mais balada do que Bagdá. Entendeu? Ela estava mais louca que o Batman. Já estava chamando o Coringa de meu Louro José. E ela começou a falar, ela começou a rir, virou e falou assim, da frente de todo mundo. Não, então, é porque é aquela velha história, né? Tem o ninho e tem o passarinho. Não é que eu tenha errado o passarinho, é que eu escolhi o passarinho. Eu nem sabia desse ditado de passarinho. Que papo é esse de passarinho? De onde surgiu isso de passarinho? Todo mundo olhando pra cara dela assim, ó, tipo, amiga, você tá se complicando. Você tá se complicando, querida. Aí ela vira e fala, então, é porque antes de casar com ele, eu tive um lancezinho, antes de namorar com ele, né? Na verdade, eu tive um lancezinho com o irmão dele. Só que aí vocês pensam, né? Olha pro meu cunhado, ele é muito gato. Então você fica com ele, é uma ficada e 7 anos de terapia, é um bonito, dá muito trabalho. Então, entre ele e o irmão dele, eu preferi ficar com o irmão, que esse que eu casei, porque é mais simplinho, né? Não é tão bonito, não dá trabalho, não é lá uma Brastemp, que não sei o quê. Ela falou isso na minha cara. Basicamente, ela falou na frente de todo mundo da minha família que ela preferiu ficar comigo ao invés de ter ficado com meu irmão, porque meu irmão era muito bonito e ia dar trabalho pra ela. E ela completou, eu não gosto de homem bonito. Eu não gosto de homem bonito. Ela falou essa frase. Eu não gosto de homem bonito porque homem bonito dá muito trabalho, é melhor eu ficar com o meu feio mesmo. Gente, o meu irmão não sabia onde enfiar a cara. Eu já olhei pra ele assim, de canto de olho assim, porque eu não sabia que ele tinha ficado com a minha mulher. Por quê? Tinha sido ele que tinha me apresentado a minha mulher. Num rodeio que teve da minha cidade. Ele simplesmente me apresentou ela falando que ela era uma amiga dele, que nunca tinha rolado nada. E foi assim durante 5 anos. Eu fiquei com ela, comecei a namorar com ela, casei com ela e agora 2 anos depois ela vira na minha cara e fala que já ficou com meu irmão, ou seja, já foram faixas com meu irmão, barba, cabelo, bigode, tudo que tem direito. E só não ficou com meu irmão porque meu irmão era muito bonito e ela, segundo ela, ia dar muito trabalho. Ela preferiu ficar comigo, que era o feio. Ou seja, ela ficou comigo por piedade. Gente, na hora eu me senti o patinho feio da família. Eu simplesmente fiquei tão sem graça. Eu não sabia nem onde enfiar a minha cara, que eu levantei e saí andando. Todo mundo ficou chocado, olhando assim. Eu saí andando. E ela, amor, onde você tá indo? Amor, para de palhaçada. Amor, eu te defendi. Ela veio atrás de mim, mais louca que o Batman. Eu sabia que não adiantaria discutir com ela ali naquele momento. Fui pra casa. No dia seguinte, eu me separei.
Eu pedi o divórcio, eu contei pra ela o que ela falou na frente de todo mundo. Contei que já sabia que ela tava ficando com... que ela tinha ficado com meu irmão e ninguém nunca tinha me contado. E eu me separei. Se eu era o prêmio de consolação, o feio, não queria ficar com ela. Gente, eu me separei. Sim, me separei. E foi isso. Sem perceber, eu me tornei literalmente a empregada do meu marido. E eu só percebi isso quando eu peguei ele com outra. Então preste atenção, porque isso pode estar acontecendo com você e você sequer tá percebendo. E digo mais, provavelmente isso acontece com a maioria das mulheres que fica aceitando chifre de macho e não presta atenção. Eu me casei com meu marido quando eu tinha 17 anos. É aquilo, né, gente? Coisei com ele, entendeu? Me apaixonei, ele queria casar logo, porque ele era mais velho que eu, e eu acabei aceitando e comecei a morar com ele. A princípio, a gente nem casou. Eu só fui morar e depois que a gente oficializou tudo, né? Porque minha família exigiu e tal, ficava cobrando. E aí a gente se casou no papel. Os anos foram se passando, eu não estudei. Eu não queria saber de nada. Eu vivia a minha vida para aquele homem. A minha vida era aquele homem. Me dedicava a ele, fazia de tudo. Eu não queria ter filho até aquele momento. Ele também falava que não queria. O tempo foi passando, até que as coisas começaram a mudar entre eu e ele. Ele não me procurava mais. Ele ficava me vigiando o tempo todo. Eu mal podia sair de casa. Eu não tinha mais amigo. Eu visitava os meus pais vez ou outra, quando dava, quando ele deixava. Eu fazia tudo dentro de casa. Eu basicamente passava o dia todo fazendo tudo dentro de casa, fazendo comida, janta, almoço, tudo que vocês possam imaginar. E ele começou, além de mudar comigo, além de não me procurar mais como mulher, ele começou a chegar tarde em casa. E o meu marido, ele nunca foi o tipo de marido que eu podia conversar com ele. Tipo, por que você tá chegando tarde em casa? Não sei o quê. Ele não aceitava um negócio desse, não. Eu não podia nem questionar. Ele só falava, cheguei tarde porque eu tô trabalhando. Quando falava, tá? Tinha vezes que ele só chegava, não falava absolutamente nada. E aí eu fui percebendo o nosso relacionamento se distanciando, só que eu achei que isso era normal. Porque toda vez que eu falava com a minha mãe sobre, ela falava que era rotina, ela falava que isso era normal no casamento. Ah, o casamento tem crise de 4 anos, crise de não sei o que, crise de não sei o que. Até que um dia eu falei pra ele que eu ia pra casa da minha mãe, ele deixou, e aí eu tava voltando pra casa a pé, tava voltando. E passei por um barzinho que geralmente eu não passava, eu cortava caminho, mas Deus mandou eu ir por aquele barzinho. Sem perceber, eu me tornei literalmente a... Quando eu tava passando por esse barzinho ele era assim, ele era bem grande, ele tinha uma janela bem grande. Eu passando ali por aquele barzinho, olhei pela janela e vi o meu marido com outra mulher. Tava lá tomando cervejinha, tava rindo, de beijinho, que não sei o que e tudo mais. E na hora, gente, o meu sangue, ele ferveu, sabe? Eu entrei no barzinho, peguei a cerveja, joguei na cara dele, joguei na cara dela. Começou ali toda uma discussão, quebrei aquele bar todo, quebrei os dois e fui pra casa. Gente, quando eu fui pra casa, que eu parei pra poder pensar, eu fiquei analisando. Eu não era mais esposa dele, eu era empregada dele. O que eu fazia ali na casa? Eu lavava, passava, cozinhava. A gente não namorava mais. Ele não me levava pra sair, eu não saía de casa, eu não fazia nada. Eu era empregada dele. Eu tava ali pra deixar a casa arrumada. E qual era o meu pagamento? Comida e o teto debaixo da minha cabeça. A água, a luz, o teto debaixo da minha cabeça. Porque ele era o provedor, eu não trabalhava, ele era o provedor. Então ele que pagava tudo e eu era a empregada dele, eu não era mais a mulher dele. Então às vezes isso acontece no casamento. Você tá sendo a mulher do seu marido ou você tá sendo a empregada dele? Será que ele não tem outra na rua enquanto você tá dentro de casa lavando as cuecas dele, lavando as roupas dele, arrumando a casa dele, deixando tudo pronto, deixando a comida? Você é empregada, você é faxineira, você é cozinheira, menos mulher. O cara não te leva pra sair, o cara não te compra um presente, o cara não comemora a data comemorativa com você. Era isso que acontecia comigo. Eu vivia enfurnada dentro de casa. Toda vez que eu tentava uma aproximação com ele me recusava. Falava que já tinha passado dessa fase. Não é que ele tinha passado dessa fase, é que ele tava vivendo essa fase com outra. Ele tava botando chifre na minha cabeça. Essa mulher, eu descobri que já era amante dele há mais ou menos uns 3 anos. Ele chegou em casa revoltado, falando que eu tinha feito ele passar vergonha na frente de todo mundo. Ou seja, a traição dele, ele não tava nem aí pra mim se ele me traiu. Mais uma vez, ele me considerava uma empregada dentro da casa dele. A mulher que ele tava sabia que ele tinha esposa, que no caso era eu, vulgo empregada, né? Ela sabia e ela aceitava, porque ela só pegava a parte boa do relacionamento. Ele levava ela pra passear, ele dava presente, ria, namorava. Eu era só uma serviçal dentro da casa. Quando ele chegou
que eu surtei em cima dele. Eu falei, não, eu sou nova, eu tô perdendo a minha vida toda enquanto você tá curtindo sua vida e ainda tem uma empregada dentro de casa. Arrumei todas as minhas coisas, fui embora, pedi o divórcio, terminei a minha escola, que nem escola eu tinha terminado, fiz faculdade, me formei, abri uma empresa, hoje eu tô bem, tô feliz, tenho um relacionamento de verdade, onde eu não sou uma empregada e sim uma pessoa que faz parte do relacionamento, onde eu sou valorizada. Ele vive pedindo pra poder voltar comigo e hoje a mulher que ele me traía é a mulher que tá sendo a empregada literalmente dele, porque ele faz a mesma coisa que fazia comigo com ela, deixa ela dentro de casa fazendo tudo dentro de casa e pega outras na rua, que eu já fiquei sabendo. Quando